Olá, pessoas! Eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e gestora do SCA. Diferente por quê? Apostamos em você. Hoje, o tópico escolhido para esse vídeo é um tópico que eu adoro, gente. Eu acho que é fundamental para a compreensão de outros conteúdos, como formação das palavras, o novo acordo ortográfico, muito importante para o novo acordo ortográfico, tá? Semântica, ortografia, que é justamente o tópico de estruturação da palavra. Como uma palavra é estruturada? Quais são os elementos que constituem um termo? É importante nós percebermos que existe um termo chamado morfema. É justamente forma. O morfema é uma estrutura gráfica com significado, com relevância. Então, cada estrutura que compõe a palavra, sendo ali um morfema, vai agregar à palavra um determinado sentido, uma determinada marca. Nós temos vários tipos de morfema. Iniciamos o nosso estudo justamente com um morfema chamado de radical. Você sabe o que é radical? Radical é base semântica do termo. É algo que eu posso dizer que seja fixo, ok? Guarda isso, porque daqui a pouco nós vamos identificar a relevância de perceber isso. O morfema radical, ele é a base semântica e ele não tem a obrigação de se repetir graficamente de maneira igual. Por quê? Porque a evolução da palavra faz com que haja determinadas modificações na estrutura gráfica. Não significa dizer que semanticamente, e semântica é sentido, que semanticamente as estruturas sejam distintas. Rosa, eu não estou entendendo, você vai entender já já. Repare a palavra passional. Passional vem de paixão. O radical de paixão é até o X. Mas em passional você não tem um X. Por que você não tem um X? Porque há aí um radical que graficamente representa uma estrutura mais próxima, por exemplo, a palavra passione, que é paixão em italiano, e a palavra passion, que é paixão em espanhol. Então vejam só, a palavra passional tem o mesmo radical e é até o passion, e não até o par somente. O radical você tem que analisar muito atentamente, pensando no eixo semântico, tá? A palavra árvore, que origina a palavra arbusto. Vocês sabiam que o radical de arbusto é até o B? E é o mesmo radical de árvore que dá até o V, mas em determinadas línguas neolatinas o V tem som de B, gente. E aí você tem essa aproximação, tá? Então, repito aqui, radical não é aquilo que graficamente está representando o eixo da palavra, e sim aquilo que semanticamente é a base da palavra. Depois de identificado o morfema radical, vamos identificar o que seja o morfema vogal temática. Para sabermos o que é uma vogal temática, é necessário que nós saibamos o que seja um tema. Tema de redação não é aquela proposta original, a partir do tema você vai escrever um outro texto, né? O tema, no que diz respeito à estruturação da palavra, é justamente a palavra primitiva. É a palavra inicial, aquela que dá origem ao universo em que você encontra outras palavras. Por exemplo, ferre. E-U-F-E-R-R, tá? É o radical de ferro. Ferro é o meu tema, a palavra original. Após identificado o tema, você vai originar os termos, derivar os termos ferrolho, ferroso, ferradura, ferreiro, ok? Mas o tema, o termo original é justamente o termo ferro. A vogal temática é uma vogal que se junta ao radical em vários termos para constituir o tema. Alguns temas são o próprio radical, como acontece com a palavra flor. A palavra flor não tem vogal temática e a palavra flor inteira é o radical, que você vai encontrar
A estrutura flor em floresta, floricultura, florista, ok? Florescer, você encontra a estrutura flor em todas elas. Então, assim, nem toda palavra tem vogal temática, ok? Depois de identificar a vogal temática, nós vamos verificar os afixos. Rose, o que é um afixo? Esse A não é de negação, gente. O A prefixal, ele pode ser uma estrutura que dá ideia de localização. Quando eu falo sobre o afixo, eu estou dizendo aquilo perto do fixo. E o que é fixo na estruturação das palavras? É justamente o meu radical. Logo, quando eu identifico um afixo, eu vou verificar estruturas que estão no entorno do radical. Ou antes do radical, ou depois do radical. Os afixos importantes, tá? Para o nosso estudo em formação das palavras, da sequência. Quando nós temos um afixo antes do radical, eu vou chamá-lo de pré-fixo. Depois do radical, eu vou chamar de sufixo, porque pré significa antes e su significa depois. Os prefixos dos afixos e os sufixos, eles gerarão ou novas palavras, ou vão agregar, geram novas palavras com outras classes gramaticais, ou vão gerar novas palavras mantendo classe gramatical, mas isso é para um outro estudo, tá? Depois de identificado o afixo com a sua subclassificação de prefixo e sufixo, vamos lá verificar a desinência. Desinência é uma estrutura que está depois do radical. Portanto, uma desinência pode ser chamada de sufixo. Gente, nós temos dois tipos de sufixo. Nós temos um sufixo chamado de derivacional e um sufixo chamado de flexional. O derivacional forma uma palavra nova. Por exemplo, gosto. Se eu colocar o oso aí, eu tenho gostoso. Eu tenho uma palavra nova. O flexional, ele vai... Falei certo? Vou voltar. O derivacional, palavra nova. Gosto, gostoso. O flexional vai manter o sentido daquela palavra, fazendo uma flexão de número, de gênero, de tamanho, que é a flexão de grau, a identificação no que diz respeito aos verbos de modo, tempo, número e pessoa, ok? Por isso que a estruturação é tão importante para os próximos conteúdos. Por exemplo, para verbo, é muito interessante percebermos a flexão verbal pensando justamente nas desinências verbais. Existe até um sujeito chamado de desinencial, que é quando você reconhece o sujeito olhando justamente a estrutura final ali do verbo. Por exemplo, partiu. Esse "iu" aí é uma desinência, está após o radical e é uma desinência que identifica terceira pessoa do singular no pretérito perfeito, tá? Voltemos aqui. As desinências, existe uma desinência que é uma desinência de gênero que causa uma certa polêmica. Por quê? Porque alguns autores indicam que uma palavra primitiva que tem feminino e masculino, o tema é o masculino. Então, menino, por exemplo, esse O não é chamado de desinência de gênero, esse O é chamado de vogal temática, mas alguns outros autores indicam que esse O é uma desinência de gênero. Graças a Deus, no concurso, no vestibular, eles não cobram isso não, essa classificação, tá? Porque é um polemicamente. Não confundam, por favor, porque em vaca, por exemplo, esse A não é uma desinência de gênero. Por quê? Porque não existe vácuo. O feminino masculino de vaca é justamente o boi, então é uma palavra distinta, tá? Não há uma desinência, não há uma flexão de gênero aí. A desinência de gênero, por exemplo, é em bonita, esse A vai ser uma desinência de gênero, belezinha? Ok. A outra estrutura que nós vamos identificar neste vídeo de dica é justamente a estrutura chamada de vogal ou consoante de ligação. As consoantes de ligação, por exemplo, vou dar um exemplo de consoantes de ligação. Quando eu falo cafezinho, a desinência de grau, o sufixo flexional desinência de grau é o inho.
Mas algumas palavras, elas não têm o S para fazer a ponte. Então, o que vai acontecer? E nem podem fazer uma ligação direta. Uma ligação direta. Em café, por exemplo, você tem café e o inho. Eu vou poder colocar cafeinho? Não. Então, a estruturação pegou o café e o inho e colocou o Z no meio. Este Z é justamente uma consoante de ligação. Bom, deixa-me ver, nós vimos o radical, nós vimos as desinências, vimos a vowel temática, vimos os afixos e vimos as consoantes e as vogais de ligação. São esses os morfemas que estruturam uma palavra. Eu espero que vocês tenham curtido.